Pessoal, voltando ou dando continuidade digamos assim, ao tratamento das cores, ao conhecimento, ao mínimo, seria o princípio, os princípios da teoria da cor, como vimos anteriormente, né? Nós falamos sobre as cores primárias, as cores terciárias, né? E as cores secundárias, ou primárias, secundárias e terciárias. Agora vamos, que foi uma das classificações, né? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar continuidade numa outra caracterização, que são aquelas que tratam digamos assim, de como você pode fazer uma combinação, né? Um arranjo, uma composição entre essas cores. Você pode, por exemplo, ter uma composição de cores chamadas cores complementares, né? São aquelas praticamente opostas, né, no círculo, né, entre uma cor quente e uma cor fria. Vamos imaginar aqui, ó. Aqui temos o amarelo, a sua cor complementar, que a gente chama de complementar direta, aí já é a complementar direta, é aquela que tem uma oposição numa direção, numa direção direta, como se diz, né? Nesse caso aqui é uma vertical. Então você vai ter aqui o amarelo e a sua complementar direta seria o violeta. É o violeta, né? Enquanto que o azul é complementar do laranja, ou laranja complementar do azul. Complementar também direta. Enquanto que o verde é complementar direta do vermelho, certo? Mas você poderia ter também, digamos assim, complementares pela vizinhança desse, né? Poderia ser aquele do azul arroxeado, amarelo com azul arroxeado, assim por diante. Mas complementares diretas são essas daqui. Você pode fazer composições, né? Que nós vamos fazer exercícios posteriormente, como você fazer o chamado, a composição cromática, como você conseguir, como você conquistar o chamado equilíbrio cromático. Aí vai ter a ver com a questão do comprimento de onda da luz de cada um, tá? Veremos mais à frente. Bem, falamos sobre as cores complementares. Agora vamos falar sobre as cores análogas, que são aquelas que se harmonizam, que combinam de uma forma pela sua vizinhança, né? É como se fosse aquilo que a gente já comentou, né? Popularmente conhecido como degradê. Por exemplo, fizemos aqui 3 conjuntos, né? De cores de cores análogas. Por exemplo, essas daqui que trabalham amarelo esverdeado e amarelo alaranjado. Elas têm uma similaridade, né? Daí, serem chamadas de análogas. No caso do vermelho aqui, com os seus vizinhos, vermelho alaranjado e o vermelho arroxeado. Também tem essa similaridade, essa proximidade, né, de tonalidades. Enquanto que aqui no azul, nós vamos ter o azul esverdeado de um lado e o azul arroxeado de outro. Mas tem umas coisas aqui interessantes, que a gente adicionou diante da teoria já existente já há dezenas de anos, né? Que é o que a gente chama de o verde, o laranja e o violeta. Eles podem participar dos grupos de um lado ou de outro, eles como se eles estivessem na fronteira, entendeu? Por exemplo, o verde, ele pode se associar aqui e se tornar uma cor análoga, como também ele poderia vir para esse grupo aqui dos azuis, né? E também se tornar análoga. Muito bem. Enquanto que o violeta também tem essa propriedade. Ele poderia estar neste grupo com digamos assim, fazendo analogia aqui, sendo análoga desse grupo de azuis, como também poderia participar desse grupo aqui, comandado pelo vermelho, né? Porque estaria uma proximidade. Isso depende também da tonalidade e dessa, por exemplo, do tamanho
do diâmetro que você daria a este círculo, aumentando até essas tonalidades, essa diversidade. Enquanto que o laranja aqui, ó, percebe-se claramente que ele poderia estar neste grupo do amarelo, comandado pelo amarelo, como também poderia estar no grupo comandado pelo laranja. Isso se faz uma coisa um pouquinho distinta do que a gente tem visto nas literaturas, tá certo? Mas a gente ajuda aí digamos assim, a passar mais algum avanço assim em termos de conhecimento. Muito bem. Voltando aqui, dando continuidade a essas características, elas também têm uma classificação que é notória, que é quase que lógica, né? Que é em função do comprimento de luz, o comprimento de onda de cada cor, né? Ó, aqui a gente faz apenas uma colocação, né? As frias têm a tendem ao lambda igual a 4 pontos vezes 10 a menos 7 do metro. Então, é um dado comprimento. Enquanto que as quentes tendem a lambda igual a 7 vezes 10 a menos 7 do metro. Ou seja, as quentes, obviamente, têm um comprimento de luz maior. Por isso que ela chega às nossas retinas com mais vibração, com mais força. Então, é um ponto também que a gente, quando estivermos fazendo as composições cromáticas, vamos levar isso em conta, né? Em questão de escala, de quantitativos, né? De áreas, para que haja um equilíbrio cromático. Vocês já vão pensando aí no que eu estou querendo dizer. Então você tem esse hemisfério aqui de cores frias, obviamente, que vai do violeta, ou vai desse verde aqui até o violeta, ou ao contrário, cores frias. E aqui você tem aí o vermelho arroxeado até o amarelo, ou do amarelo até o vermelho arroxeado. É um hemisfério que divide cores quentes e cores frias, sem problema, né? Então vai depender, aí você tem uma variante aqui nas cores quentes de comprimento de luz que vai até 7 vezes 10 a menos 7, né? Enquanto que aqui nas cores frias que vai até 4 vezes 10 a menos 7 do metro. Muito bem, já sabe essas diferenças de onda, né? Muito bem, para fecharmos aqui o nosso, esses princípios da teoria, princípios, né? Porque eles vão muito além. Nós vamos falar um pouco sobre Isaac Newton, né? E nas suas experiências com o prisma, né? Ele nessas experiências, digamos assim, demonstrou, não é, a decomposição da luz branca, poderia ser a luz solar, nas várias cores que encontramos no arco-íris, inclusive, né? Que vai do vermelho ao azul anil, não é? Muito bem. E ele, já falamos sobre a questão do disco, né? Ele colocando essas cores no mesmo disco, girando com a velocidade grande, e você tem a ilusão, né, digamos assim, de encontrar aí a luz branca, e a recíproca seria verdadeira. Bem, pessoal, aqui ficamos com esses princípios de teoria. No próximo encontro, nós vamos iniciar o processo da composição, né, cromática. É isso.